Ageu, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15, palavra do Senhor que diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua rica, santa, viva e sempre eficaz palavra. Louvamos-te, ó Deus, por esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu. Louvamos-te, ó Deus, por livre acesso às Sagradas Escrituras. Louvamos-te porque podemos ler, estudar, meditar e crer nesta bendita palavra de vida. Ó Deus Santo, prepara nosso coração agora. Faz do nosso coração um solo fértil para a semeadura da tua palavra. De modo, ó Deus, que quando a semente cair no nosso coração, que ela não seja sufocada pelos espinhos da vida, mas que ela dê fruto, fruto em abundância, para a glória do Senhor mesmo. Ó Deus, ilumina-nos por teu Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Recapitulando brevemente o que a gente conversou domingo passado, se você quiser ver o sermão inteiro, está lá no nosso canal no YouTube. O Deus da reconstrução é revelado a nós aqui nesses versículos. A nossa vida inteira, nossas orações, nossa maneira de adorar, nossas palavras, aquilo que nós fazemos ou até deixamos de fazer, tudo isso é afetado, tudo isso é influenciado pela nossa concepção do próprio Deus. A maneira como nós enxergamos quem Deus é, afeta o rumo da nossa vida inteira. Semana passada vimos nesse texto que Deus se revela, o Deus da reconstrução, o Deus da restauração se revela como o Deus que é digno de ser temido. O povo ouviu a repreensão, o povo ouviu o alerta vindo da parte do Senhor, o povo ouviu o despertamento por meio do profeta Ageu, e diante de toda aquela situação, o povo temeu ao Senhor. Mas agora, seguindo o texto, aprendemos mais duas preciosas verdades. Quem é esse Deus da reconstrução? O Deus da reconstrução, amados irmãos, além de ser digno de ser temido, é o Deus que promete estar sempre conosco. É o Deus que nos assegura a sua santa presença. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 13, que o Senhor atesta ao povo e fala firmemente ao povo: Eu estou convosco, diz o Senhor. Irmãos, que palavra preciosa Deus dá àquele povo. Aquele povo que se via incapaz, aquele povo que estava com o coração no lugar errado, é verdade. Aquele povo que não tomou rumo para construir ou reedificar o templo do Senhor, resolveu cuidar da própria vida. Aquele povo que não via resultado do seu plantio, que a colheita era pequena, que nada estava dando certo, que nada funcionava. Esse povo ouve o chamado do Senhor, se arrepende do seu pecado, e agora ouve de Deus uma palavra de consolação. Agora ouve do Senhor uma palavra de conforto. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus está relembrando aqui que tem uma aliança com o seu povo. Esse mesmo Deus
que no início do texto olha para o povo e diz, este povo, como que querendo guardar distância. É o Deus que reconhece e se permite ser identificado com esse povo depois, quando o povo se arrepende. Quando o povo se volta para aquilo que o texto sagrado diz, o seu Deus, no versículo 12. O Senhor, o seu Deus, que mandou dizer, o Senhor, o seu Deus, que falou. Esse Deus agora reafirma a sua aliança com o povo. Uma aliança antiga, uma aliança que ele faz com os antepassados desses, uma aliança que ele faz antes mesmo da nação de Israel existir, antes mesmo daquele povo ter sido constituído como um reino, antes mesmo daquele povo ter leis que eles promulgavam para si. Deus já havia feito uma aliança lá com Abraão, e antes ainda com Noé ele faz uma aliança, com Adão ele faz uma aliança. Deus agora reafirma a aliança. Deus está virando para o povo dizendo, eu sou o Deus de vocês. Os povos inimigos, os adversários de vocês, têm seus deuses, mas todos eles são fracos. Mas esse Deus, o Deus de Israel, o único Deus, quando diz eu sou o seu Deus, eu estou com vocês, está garantindo ao povo a vitória que eles precisavam. Está garantindo ao povo o triunfo que eles precisavam. O profeta Isaías já havia declarado em Isaías 43, verso 1 ao verso 5. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Ainda que esse povo seja um povo de dura cerviz, ainda que esse povo seja um povo que diversas vezes deu as costas ao Senhor, ainda que este povo tenha se desviado diversas vezes, Deus sempre sustentou a sua aliança. Deus sempre sustentou o pacto dele com o seu povo. Deus reiteradas vezes está dizendo, eu sou o Senhor de vocês. Irmãos, essa palavra é profundamente consoladora, porque afinal de contas, esse povo que estava há mais de 15 anos, deixando para depois a obra do Senhor, há mais de 15 anos, esse povo que estava deixando para depois a reconstrução do templo, poderia temer uma repreensão muito dolorosa. O profeta fala, mostra o que está errado, e talvez o povo nesse momento pensasse, é agora que o juízo vem. É agora que a mão de Deus vai pesar sobre nós. É agora que Deus nos fez enxergar o nosso erro, que nós vamos ser condenados, que Ele vai mandar a gente para um outro exílio, que não vai ter jeito mais. Mas contrariando as possíveis péssimas expectativas do povo, Deus vira para o povo e diz, eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, que palavra consoladora também para mim e para você. Quando buscamos a reconstrução na nossa própria vida, quando buscamos restauração na nossa própria vida, a absoluta certeza de que o Senhor é conosco, é fortalecedora para permanecermos naquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Porque a palavra do Senhor aqui não é uma mera palavra motivacional vazia. Não é uma palavrinha do tipo tapinha nas costas, sabe? Aquelas que a gente mesmo faz.
Você vê alguém passando pelo toco do aperto. Está tudo dando errado. Aí a gente quer ser amigo, gente boa. Você chega, não, vai ficar tudo bem. Você sabe que não vai ficar tudo bem. Você sabe que o negócio está indo de mal a pior. Mas a gente quer ser agradável, mesmo que seja mentiroso. Mas o nosso Deus não mente. Quando o Senhor vira para o povo e diz, eu sou convosco, Ele não está falando aquilo só para agradar os ouvidos. Ele está dando uma certeza. Não é promessa de campanha. Não é promessa como nós fazemos. Não vou pedir para você levantar a mão não, mas levanta aí no seu coração. Você já prometeu alguma coisa para alguém e quebrou a promessa? Talvez uma promessa grande. Talvez uma promessa que gerou danos por não ter sido cumprida. Talvez algo que pareça ser bobo, banal. Mas nós quebramos as nossas promessas o tempo todo. Nós falhamos em cumprir as nossas promessas o tempo todo. Mas estamos diante daquele que é o Deus que não pode mentir. E esse Deus que não pode mentir prometeu, eu sou convosco, eu estou convosco, diz o Senhor. Essa verdade, irmãos, precisa ser enraizada no nosso coração. A realidade da presença do Senhor, a realidade do Senhor que é conosco, precisa ser ser tido por nós como algo certo, como algo absoluto. Irmãos, isso é tão necessário para a gente hoje. Veja, o que nos falta, muitas vezes, é termos convicção e consciência de que Deus é um Deus presente. O que falta-nos muitas vezes, irmãos, é ter a certeza de que Deus é um Deus presente. Nós não precisamos fazer coisas para que Ele se manifeste. Nós não precisamos seguir meia dúzia de rituais para que a presença dEle seja vista. Ele é o Deus presente. Na pessoa de Cristo Jesus, que veio como Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que permanece presente no meio do seu povo, mesmo nos dias de duras lutas, mesmo nos dias de intensas crises. Ele é o Deus que é conosco. O salmista declarou isso no Salmo 46. Verso 4 a 7 nós lemos assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista é sábio ao olhar para duas facetas do Senhor. Afinal, ele diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O salmista tem convicção da crise. O salmista tem convicção da luta. O salmista tem convicção da batalha. Por isso ele diz que o Senhor, aquele que é o guerreiro vencedor, aquele que é vitorioso, aquele que é poderoso para desmantelar qualquer exército inimigo, Ele está conosco. Mas o salmista também reconhece que esse Deus forte e poderoso é o Deus da aliança. E por isso ele diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos amados, conhecer o Deus da reconstrução é conhecer o Deus que está presente. Conhecer o Deus da reconstrução é ter convicção na palavra dita pelo Senhor Jesus em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias. Não apenas quando vocês se reúnem para adoração. Não apenas quando você está no seu dia mais crente. Não apenas no dia que você conseguiu ler a Bíblia muito. Não apenas no dia que você conseguiu orar muito. Mas no dia em que você está afastado, longe, distante. No dia em que você está frio espiritualmente.
no dia em que você está perdido, sem rumo, no dia em que você não sabe bem o que fazer, ainda assim, o Senhor é o Deus presente. Ainda assim, a presença bendita do Senhor é desfrutável por parte de cada um de nós que cremos no seu nome, que confiamos no Senhor. O apóstolo Paulo declara, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão amado, desfrute da presença do Senhor. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o tamanho do desafio que você tem pela frente. Mas a palavra que encorajou o povo no seu maior desafio desde a saída da Babilônia é a mesma palavra que te encoraja agora para permanecer firme. Eu estou convosco, diz o Senhor. E por fim, esse Deus da reconstrução, que é digno de ser temido, esse Deus da reconstrução, que é o Deus sempre presente, é também o Deus que sempre encoraja o seu povo. Olha o versículo 14 do texto. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Nosso espírito fraqueja, desanima. Eu não sei você, mas eu já passei por isso diversas vezes. Tem horas que a gente vê a circunstância da obra de Deus e a gente pensa assim, não tem jeito. A gente é humano. A gente olha ao redor e pensa, mas fulano não melhora. Fulano podia estar aqui ajudando, cooperando. E parece que nada funciona, e a gente faz um monte de coisa e não dá certo. Irmãos, o nosso coração é enganoso demais. A gente foi despertado já pelo Senhor, quando Ele nos deu nova vida. A gente foi despertado já pelo Senhor, quando Ele nos deu um novo coração. E essa é a raiz do nosso problema. Lembra do que eu mencionei algumas semanas atrás? Aquela frase célebre dita por John Stott. O coração do problema humano é o problema do coração humano. A raiz do nosso problema está no nosso coração. A raiz das nossas crises, das nossas lutas, das nossas dores, está no nosso coração pecaminoso. Mas Deus, por graça, nos deu um novo coração. Nos deu um coração regenerado, um coração que experimentou, de acordo com o que Paulo escreve a Tito, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre vós ricamente. Deus nos deu um novo coração. Esse novo coração já nos foi dado desperto, acordado pelo Senhor, para fazermos a vontade do Senhor, para fazermos a obra do Senhor. Deus desperta o coração do povo aqui, anima o coração do povo, chama o povo ao serviço, chama o povo à devoção, chama o povo à dedicação, e chama a mim e a você também.
pastor Hernandes comenta algo muito interessante desse texto, dizendo o seguinte: Deus trabalha em nós antes de trabalhar por nosso intermédio. Por isso o texto diz que Deus despertou o espírito desses homens. O Espírito, ou o Eterno, deu ânimo e coragem aos líderes, e o impacto do ânimo divino não ficou apenas no coração, desceu às mãos. E não apenas aos líderes, mas a todo o povo. Antes de Deus trabalhar por nosso intermédio, Ele trabalha em nós. É o próprio Deus quem faz a sua obra por nosso intermédio. Deus é o agente, nós somos apenas os instrumentos. Um planta, outro rega, mas só Deus pode dar o crescimento. Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Seu espírito foi despertado pelo Senhor. E isso, irmãos, precisa te motivar e nos motivar a trabalhar. O espírito que foi despertado pelo Senhor não pode ficar acomodado. A alma que foi sacudida por Deus, aquele que foi transformado, aquele a quem foi dado um novo coração, ele não pode se conformar em ficar vendo a vida passar, em ficar vendo a obra de Deus sem ser realizada e achar aquilo normal. Deus nos chama ao serviço. No reino de Deus não tem aposentadoria. Na vida a gente fica desesperado para se aposentar, né? Trabalha, 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 contribui, 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 que vem a aposentadoria. No reino de Deus, a aposentadoria não existe. O que existe é promoção para a glória. É só aí que a gente para de trabalhar por Deus nesse mundo. Que o Senhor desperte o meu e o seu coração cada dia mais, para que de fato, irmãos, nós trabalhemos. Aquele que foi salvo para trabalhar. Aquele que foi salvo para fazer as boas obras que Deus de antemão preparou para que realizássemos. Deus não te chamou para ser um mero espectador do reino dele nessa terra. Deus não te chamou para apenas ver a vida passar. Deus te deu poder do Espírito para trabalhar. Mas reconheça que você é incapaz de fazer isso sozinho. Porque eu sou, todos nós somos. Por isso, irmãos, é que precisamos de Jesus. Precisamos daquele que nos deu o Espírito Santo. Precisamos daquele que enviou o Consolador. Precisamos daquele que nos dá essa vida por meio da sua obra extraordinária, perfeita e singular, realizada na cruz do Calvário. Precisamos de Jesus para viver a obra de Jesus. Precisamos de Jesus para viver o reino de Jesus. Assim, eu te chamo para que nessa noite você se volte ao Senhor integralmente. Te convido a voltar-se para o Senhor, não um Deus criado em seu coração à sua imagem e semelhança, não. Se volte para o Senhor que se revela. Se volte para o Deus da reconstrução, que é digno de ser temido, que está presente no meio do seu povo, que nos encoraja e nos desperta a servir. Se volte a Ele, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso Deus, nós te damos graças, porque o Senhor misericordiosamente se revela a nós. Pela tua palavra o Senhor se manifesta e mostra-se, ó Deus, quem tu és. Graças te damos, porque o Senhor é digno de ser temido, mas não precisamos ficar em pânico diante do Senhor, porque a obra que Jesus realizou é por nós e nos dá acesso ao trono da graça, a fim de que o temor seja inteiro reverente, mas jamais desesperado. Graças te damos,
Porque tu és o Deus sempre presente. Nos nossos bons dias e nos nossos maus dias, o Senhor é o Deus presente. Nos dias em que tudo vai bem, como a gente planeja, nos dias em que nada sai como a gente sonhou, o Senhor é o Deus sempre presente. Nos dias em que parece que a gente não tem nada para fazer, mas nos dias em que parece que tudo ficou concentrado num dia só, o Senhor é o Deus sempre presente. Graças te damos, porque é o Senhor quem anima nosso espírito. Naqueles dias, ó Deus, em que estamos amuados, entristecidos, sem motivo aparente. Naqueles dias em que nos sentimos como Elias no fundo da caverna, o Senhor nos anima, o Senhor nos desperta e o Senhor nos move a trabalhar para a glória e honra do teu santo nome. Oramos assim, Senhor amado, em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e as consolações e o poder do Espírito, sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.